A paz do Senhor Jesus, igreja, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nossa quinta-feira aqui, com o Espírito Santo. Estou muito feliz de estar aqui novamente, conhecendo o pastor Hugo, que está aqui conosco, e recebendo cada um de vocês novamente aqui. Amém. Pastor Alexandre, você está feliz hoje? Diz aí para mim. Você está com a cara muito triste? Nada, estou muito feliz. Essa alegria vem do Senhor, né? Amém, glória a Quando é que Deus. você me viu triste? Eu nunca Nunca. tenho. Sempre alegre, porque o Senhor, essa alegria vem do Senhor, né? E é isso. Estou muito feliz por o pastor Hugo ter aceito o nosso convite, né? Ele é um homem de Deus, o Espírito Santo nos conectou com ele, louvado seja Deus. E é isso, vamos ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós. Eu creio que Ok. Deus vai usar ele tremendamente, para a glória de Deus. Como Deus está usando, né? Cada um que chega aqui em quinta-feira é um alimento diferente e, meu Deus, só tenho que agradecer a Deus. Eu tenho aqui uma E palavra que tá, quer falar alguma coisa, pastor Jesus? como? Ah, tudo bem. Tem uma palavra aqui que está em Josué 19, que diz assim: Não fui eu que te ordenei? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde quer que andes, contigo por onde quer que andes. Deus ele não está apenas nos consolando quando ele manda a gente ir, ele está nos ordenando, vai, não fui eu que mandei você ir. Então, se ele está mandando você ir, ele está garantindo que ele vai estar junto. Então, assim, não importa, não é porque você tem que ser corajoso, não, você tem que ser, obedecer. A palavra que Deus está mandando a gente fazer, mas a gente tem que obedecer. Vai, mesmo que você vá falar para o vizinho, mesmo que você vá falar no seu trabalho, o Senhor quer que você vá, o Senhor quer que você abra a boca, o Senhor quer que você fale. Então, isso aqui é uma ordenança que Deus nos deu para fazer o ID do Senhor. Então, mesmo que a gente tenha medo, porque não é. A gente vai sentir medo, lógico que a gente vai sentir medo, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de abrir a boca, mas a questão é: seja corajoso. Não é porque Deus diz vai, que o caminho vai ser fácil, não vai ser. Mas o importante é que ele vai estar lá junto com você. Então, se ele está mandando você, pode ter certeza que ele vai garantir, amém? Então, assim, seja a boca de Deus na terra, seja a boca de Deus no seu trabalho, na sua família, e mesmo que as batalhas venham, mesmo que o medo venha, a gente tem que fazer, vai, ide, seja corajoso, eu não mandei você ir. Então, se papai está falando para você ir, obedeça. Vamos todo mundo, estou convidando vocês aqui para você ver como Deus quer fazer a obra com você. Eu vou chamar aqui a Vanilda para a gente estar orando aqui com a gente. Você aceita, Vanilda, estar orando aqui para abrir o nosso culto? Escreve assim, aceito. Irmã Vanilda, você está aí? Escreve aí que eu abro aqui seu microfone. Se você puder, né? Irmã Vanilda. Eita, glória. Glória a Deus, Peraí. aleluia. É bom assim, ó. O culto tem que ser feito assim. Pegar a irmã já preparada. Deus mandou ela aí? Vai. Agora aqui, irmã Vanilda. Deixa eu só abrir aqui o microfone. Pronto, irmã Vanilda. Se você puder estar abençoando aqui o nosso culto, nós te agradeceremos muito e papai também. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Chegou de surpresa, hein? Eu não esperava. Tá dando para ouvir direitinho? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Pai, aqui estamos, Pai. Desde já eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Senhor, eu entrego, Senhor, mais esse culto diante da Tua presença, Pai. Senhor, amado Deus querido, tenha liberdade, Pai, em nosso meio, vem falar em nossos corações, Pai. Deus amado, Deus querido, toma cada vida, Senhor, que está aqui presente, Pai. Toma o primeiro lugar, Senhor, deste culto, estabelece o teu reino sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, irmã. Amém. Obrigada, irmã Vanilda. Deus te abençoe. Pastor Hugo, seja bem-vindo aqui no nosso culto online. Eita, glória. Amém.
Glória a Deus, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, poder servir a igreja, cheio de expectativa para esse encontro. Agradeço o convite, a confiança, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fique à vontade e, como diz a pastora Alexandre, abaixo do Espírito Santo, você já está liberado para estar pregando aqui, para estar trazendo a palavra que o Senhor entregou das suas mãos, para estar derramando aqui na vida dos meus irmãos. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Não sei como é que vocês se saúdam aí, né? Vejo muito shalom aqui. Quero dizer shalom, graça e paz, que o Senhor esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Minha oração é que o Espírito Santo possa falar seu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração para eu estar compartilhando com os irmãos. Nós vamos rodar um pouquinho, né? As escrituras aqui, tem alguns textos que eu quero abrir aqui juntamente com vocês. Mas antes da gente fazer a leitura do primeiro texto, já foi orado aqui, né? Quero começar fazendo uma pergunta. E aí, lógico, você não precisa responder. A ideia é mais para que você possa meditar a respeito disso. Mas o que eu queria te perguntar, você, minha irmã, meu irmão que está nos ouvindo nesse momento, se você tivesse a oportunidade de pedir algo, né, da parte de Deus, só antes, me ouvem bem, só para eu saber, tá? O áudio tá ok? Tá. Então a pergunta é assim, se você tivesse a oportunidade de fazer um pedido, que era certeza que esse pedido se realizaria, né? Você pudesse pedir algo e esse algo acontecesse de forma instantânea. Que tipo de pedido seria esse, né? Então, é um momento só da gente refletir. Talvez você olhando para a sua vida, olhando pessoas que você conhece, você poderia pensar muitos pedidos. Restauração de casamento, né? Uma bênção financeira, uma porta aberta. Alguns que estão dependendo de repente, a liberação de um documento, uma assinatura, que seria importante se isso saísse. Talvez esse seria o pedido, né? Quantos que não seriam os pedidos que, se a gente recebesse, de fato acontecesse em nossa vida, não seria para nós, né, uma bênção. Outros talvez seriam algo mais simples, mas que tem um sonho, né, desejo talvez da casa própria, o carro, né? São tantos os pedidos, né? Mas a ideia de refletir com vocês, né, nesse momento, se não fosse a gente que tivesse a oportunidade de fazer esse pedido, mas se fosse Salomão que tivesse essa oportunidade, né, o que Salomão pediria? A gente sabe muito bem o que Salomão pediu, porque a Bíblia relata, está lá em 2 Crônicas, né, quando Deus aparece para ele, pede Salomão, o que queres que eu te dê? E Salomão, ele pede para Deus, me dá sabedoria, né? Então a gente sabe que o pedido de Salomão seria sabedoria. Agora, por que Salomão pedia sabedoria? E aí que eu quero convidar vocês a abrir. 1 Crônicas, capítulo 22. Você que está com a sua Bíblia aí. Verso 6 em diante. Eu vou ler alguns versículos aqui. E aí a gente vai entender o porquê foi que Salomão, diante dessa oportunidade diante de Deus, ele pediu sabedoria, né? Então é Davi, né? Aqui a minha Bíblia leva o subtítulo Ordens de Davi a Salomão. O verso 6 começa dizendo assim: Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias.
este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Aí, então, Davi dizendo a Salomão, verso 11, segue dizendo: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Verso 12, que o Senhor te conceda sabedoria e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Né? Então, Davi chama Salomão e fala assim, ó, tive um desejo muito grande de construir, né, uma casa para o Senhor, porque para o nosso povo a gente pôde edificar uma cidade, para mim eu pude edificar um palácio, mas eu tive o desejo, eu olhei para o povo tinha uma cidade, eu olhei para mim, eu tinha um palácio, né? E olhei para Deus e cadê Deus, né? Onde que a gente pode edificar para o Senhor? E nasceu de fato um desejo, embora o próprio Deus, né, nos instrui a partir de sua palavra, que ele não habita em templos humanos, né, feito por mãos humanas, mas um desejo genuíno, né, de coração de construir, edificar uma casa para o Senhor, né? E ele fala assim, ó, Deus não me permitiu, porque minhas mãos derramaram muito sangue, mas ele me apresentou você. Então, o verso 6 começa dizendo assim, que ele ordenou. Então, ali não foi um pedido, né, de um pai para um filho, não foi um pedido de um rei para o seu sucessor, né, ali foi uma ordem. Então, o Salomão já vai entrar aqui na história debaixo de um encargo, e debaixo de uma missão, e que ele tinha que realizar, né, de cumprir esse objetivo. E ele recebe o conselho do pai. Ó, você vai precisar de sabedoria. Para você reinar sobre Israel, você vai precisar de sabedoria. Para você liderar sobre o povo, você vai precisar de sabedoria. Para você construir o templo, né, a casa do Senhor, você vai precisar de sabedoria. E Salomão guardou, né, aquele conselho no coração. Quando teve a oportunidade diante de Deus, ele pediu. Então, a gente entende aqui, o entendimento que eu quero trazer, compartilhar com vocês, é que nós pedimos para Deus aquilo que para nós é a nossa necessidade. Então, para Salomão, Davi falou, ó, você vai ter que cumprir essa missão, e para essa missão você vai precisar de sabedoria. Ou seja, Salomão guardou o que eu necessito, sabedoria. Deus deu a oportunidade e ele pediu. Mas talvez outros homens da Bíblia, em outros momentos, por exemplo, o próprio Davi, se a gente for olhar quando começou, né? Davi começa ali, de fato, né, no cenário bíblico. Lógico que tem passagens que relatam, né, muita coisa antes, mas, de fato, ele entra no cenário bíblico naquela luta contra o gigante Golias. Né? Dali para frente há um divisor de águas entre um Davi anterior e, então, um novo Davi. E, naquele momento, Davi, qual que era a necessidade dele diante daquele gigante? Será que Davi, ali naquele momento, pediria, né, sabedoria? É só construindo aqui uma ideia para a gente poder estar aberto para receber aquilo que eu creio que Deus quer derramar sobre a nossa vida aqui, nesse tempo precioso, né? Diante daquele gigante, talvez Davi não pediria sabedoria, porque o que ele necessitava ali não necessariamente era sabedoria. Talvez Davi, se a gente olhar no contexto de luta, batalha, guerra, talvez Davi pediria força, talvez Davi pediria coragem, né? Faz sentido isso? Talvez Davi faria outros pedidos, né? E não sabedoria. Por quê? Porque a gente pede aquilo que para nós a gente entende como uma necessidade. Só que aí eu quero meditar com você, e aí sim a gente vai entrar no texto que Deus colocou no meu coração. O que é, então, que talvez Davi pediria? E aí, antes de falar do que Davi pediria, quero construir com vocês o que primeiro Davi não pediria. E aí está lá em Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27, bem fácil de achar. Se você está com Bíblia de papel, você abre no meio dela, provavelmente você vai abrir em Salmos, né? E então, no capítulo 27, a gente vai ler os primeiros versículos, onde é o próprio Davi escrevendo, e ele começa no verso 1 dizendo assim:
O Senhor é a minha luz. A gente vai ler ainda mais, tá? Mas vou fazendo uma pausa aqui para a gente entrar no entendimento da mensagem. O Senhor é a minha luz. Então aqui eu já entendo que Davi não pediria para Deus luz, porque ele entende que se ele tem Deus e Deus é luz, ou seja, ele já tem toda a luz que precisa. Então Davi está dizendo para o Senhor, né? O Senhor é a minha luz. Davi está dizendo para nós que luz ele não pediria para iluminar o caminho, porque ele, ao lado de Deus, o caminho já está iluminado, porque Deus já é toda a luz que nós precisamos. Ele segue dizendo, e a minha salvação, ou seja, Davi também não pediria salvação, seria muito óbvio, porque se ele tem Deus, ele já tem o Salvador, ele já tem toda a salvação que ele precisa. Então Davi também está dizendo para nós, eu não pediria luz, eu não pediria salvação. De quem terei medo? Ele pergunta. Ou seja, Davi nem pediria para que o medo fosse retirado, porque ele entende que se ele está com Deus, o que pode causar pânico nele? E enquanto eu falo, né, isso precisa entrar no seu coração, porque a gente precisa se mover dessa forma. Quantos não têm Deus no coração, mas ainda amedrontados diante de tantas situações? E Davi está nos ensinando algo poderoso aqui, ó. Se o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem eu vou ter medo? Então você que tem o Senhor na sua vida, você tem que entender algo. De que você vai ter medo? De quem que você vai ter medo? De que situação você vai temer? Que homem você vai temer? E Davi está escrevendo, então ele fala assim, eu não pediria nem que o medo fosse tirado. Eu não pediria coragem, porque Deus já é toda a coragem que precisa. Aliás, eu ao lado de Deus, né? Não preciso de muito esforço, Deus está comigo. Ele segue dizendo, o Senhor é a fortaleza, Davi, a fortaleza da minha vida. Davi também não pediria força, porque ele entende que o Deus dele é a fortaleza dele. Assim como diz, né, Paulo, né, na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, Davi entendia isso. Se eu tenho Deus na minha vida, eu sou forte, ainda que eu me veja fraco. Então, Davi está nos ensinando, eu também não vou pedir força para Deus, porque Deus é a minha fortaleza, né? E ele fala assim, a quem temerei? Ou seja, não vou pedir, eu vou andar preocupado com quê? Com que situação? Não vou pedir para Deus tirar a preocupação, trazer tranquilidade, porque se eu tenho Deus, eu tenho paz. Se eu tenho Deus, eu tenho tranquilidade. Se eu tenho Deus, eu tenho alívio, né? Ele segue dizendo, verso 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Davi está dizendo para nós assim, eu também não pediria vitória, porque quando eu tenho Deus, os inimigos, quando eles tramam algo contra mim, no meio do caminho, eles mesmos tropeçam e caem. Quantas não são as situações na nossa vida que a gente nem faz ideia que planejaram contra nós, porque Deus já resolveu no meio do caminho. Tantos inimigos que se levantaram para fazer mal contra a sua vida, a sua casa, e você nem tem conhecimento disso, porque eles mesmos no meio do caminho tropeçaram e caíram, né? E Davi está falando, eu não pediria vitória, porque Deus já é minha vitória. Aliás, Deus já me dá vitória sem eu nem ter conhecimento da batalha, é isso que ele está dizendo aqui. E ele segue dizendo, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, olha só, então, muitos inimigos tropeçam e caem no meio do caminho, mas ainda aqueles que avançam, que conseguem avançar e acampar contra mim, né, meu coração não vai ficar atemorizado. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi está falando, eu não vou pedir nem confiança, porque minha confiança já está no Senhor. Eu, do lado do Senhor, já estou seguro, né? Eu não preciso pedir a Deus confiança. Então, o que será que Davi pediria? Se ele não pediria luz, porque Deus é a luz, não pediria salvação, porque Deus é salvação, não pediria força, porque Deus é força, não pediria confiança, porque Deus é esse porto seguro. Aí ele entra no verso 4, que é quando a palavra de Deus, né, se revela diante dos nossos olhos, quando ele diz assim, mas tem uma coisa que eu peço ao Senhor. E é isso que eu queria deixar no coração de vocês. E ele fala assim, e essa eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Davi não pediria força, não pediria coragem, Davi não pediria luz, mas ele pediria presença. E Davi está ensinando a nós aqui. A palavra de Deus está nos ensinando a nós, o Espírito Santo está ministrando a nossa vida. Tantas são as batalhas, tantas são as lutas, tantos são os desafios, mas o seu pedido, a sua maior necessidade precisa ser uma, é a presença. A presença de Deus é aquilo que nós precisamos. E Davi está nos ensinando, uma coisa só eu peço. O próprio Jesus, diante de Marta, falou assim: Marta, Marta, está preocupada com tantas coisas, só uma coisa é necessária, Marta. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Davi está falando assim, ó, só tem uma coisa, eu não peço luz, não peço força, não peço nada disso. Porque em Deus eu tenho tudo isso. Tem uma coisa que eu peço. Eu possa morar na casa do Senhor. Esse é o nosso maior pedido. A presença do Senhor sobre a nossa vida. Só que Davi está nos ensinando. Ele não para só no pedido. Ele fala assim, uma coisa eu peço e eu vou buscar. Essa eu buscarei. Não é só pedir pela presença, é buscar a presença de Deus. Não é só pedir que algo caia do céu, Deus te abençoa, muitas coisas assim. Mas é buscar pela presença, ou seja, você durante o seu dia se esforçar para ter um tempo de relacionamento com o Senhor. Durante o seu dia se esforçar para ter um tempo de intimidade. Eu sei, as demandas são grandes, são muitas, são desafiadoras, eu sei, as lutas, as batalhas não são fáceis, mas em meio à correria da sua vida, em meio à correria do seu dia, você precisa, porque essa é a nossa maior necessidade. É a presença de Deus, é isso que o Espírito Santo está falando para nós hoje. É a minha presença, a minha presença. É muito fácil hoje a gente, no sistema desse mundo, por mais que a gente tenha um coração temente ao Senhor, a gente vê sendo empurrado pelo curso, né, do rio desse mundo aí que nos leva, e quando a gente percebe, tantas são as pessoas que você conhece, ou talvez até você mesmo seja essa pessoa, quando você vai ver, você passou um dia sem ler a palavra de Deus, sem meditar na palavra, você passou um dia sem orar, você passou um dia sem buscar pela presença, sendo que você sabe, tem a consciência, a minha maior necessidade é a presença de Deus. Agora um ponto que eu quero trazer para vocês, sei que o Espírito Santo está falando com vocês aqui. Por que que Davi, sabendo que o maior pedido é pedir pela presença, por que Davi, sabendo disso, na hora de aconselhar o filho, ele falou, pede sabedoria, né? Eu te falo por quê. Faço a pergunta aqui para você refletir, mas eu te falo por quê. Porque quando a gente vai aconselhar nossos filhos, o que a gente fala? Filho, tenha boas amizades, estude muito, né? Tenha um bom emprego, poupe dinheiro, saiba investir, né? Aprenda um novo idioma. A gente tem tantos conselhos bons e não tem nada de ruim nisso, né? Arrume uma boa esposa. Não tem nada de ruim nisso. Mas quando muitas vezes o que Deus gostaria que nós aconselhássemos é, filho, busca pela presença do Senhor. Como seria diferente se Davi tivesse aconselhado Salomão a buscar pela presença? Davi aconselhou, pede sabedoria. E Salomão pediu sabedoria. E Salomão, sendo o homem mais sábio, teve problemas com idolatria, teve problemas com muitas mulheres, né? Um homem, 1000 mulheres, enfim, e não terminou a sua vida tão bem quanto começou, porque a gente entende que não é a sabedoria que protege um homem, né? É o temor do Senhor. Não é a sabedoria que protege um homem, é o temor do Senhor. E aí eu vejo então que Salomão, ele até se arrependeu de ter pedido sabedoria. E se você puder acompanhar comigo lá em Provérbios, no capítulo 2, você vai ver quando ele escreve algo assim. Salomão é um homem muito sábio, aprendeu muita coisa com a vida também, mas em determinado momento ele escreve. Porque o capítulo 2, verso 6, você vai ler assim junto comigo. Ó.
Porque o Senhor dá a sabedoria, ou seja, de graça, Deus dá a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Verso 7, ele diz assim, ó, ele reserva a verdadeira sabedoria. O próprio Salomão está reconhecendo que a sabedoria da terra, né, a sabedoria que muitos de nós buscamos, a gente escuta, né, muitos canais no YouTube falando sobre sabedoria e aponta para tantas estratégias de você adquirir a sabedoria, sabedoria para liderar, sabedoria para gerir, enfim, tantas são as sabedorias. Ele está falando, e ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ou seja, Salomão reconhece que tem a sabedoria falsa, mas tem a verdadeira sabedoria, aquela que um homem na presença de Deus de fato pode receber. Né? Um homem que busca pela presença, um homem que busca pela presença, não um homem que busca pela sabedoria, um homem que busca pela presença. Então, Provérbios 9, se eu não me engano, é o 10, mais à frente, ele mesmo vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vejo Salomão escrevendo Provérbios, batendo a mão na cabeça, falando assim: eu tive uma oportunidade de fazer um pedido diante de Deus, Deus apareceu para mim, pede o que quiseres, eu vou te dar. Eu poderia ter pedido pela presença, porque a presença de Deus resolve tudo, né? Por que Davi não aconselhou Salomão pedir pela presença, né? Buscar a presença de Deus? Por que será que nós também não temos aconselhado nossos filhos? A gente dá muito conselho bom, mas a gente não dá, muitas vezes, o único que deveria ser dado, que é buscar pela presença. Na hora de aconselhar, são conselhos bons, como eu falei, investimento, família, negócios, enfim, desenvolvimento pessoal. Só que quando vem a crise, e a gente dá conselho que a gente quer ver nossos filhos o que vencerem na vida. Só que quando vem a crise, não foi o dinheiro na conta do banco que resolveu, não foi os contatos, os amigos que a gente teve que resolveu. Quando veio a batalha, né, não foi porta aberta que resolveu, não foi saber falar inglês que resolveu. Quando veio a crise, quando veio a dificuldade, quando foi chegou a tribulação, a gente sabe reconhecer que foi a presença de Deus que nos sustentou, né, que nos fez sair de cada batalha vencedor, que tem, né, preservado a nossa vida mesmo em meio à pressão, a gente de pé. Então não é dinheiro no banco, não é oportunidade, porta aberta, não é relacionamento, tudo isso é bom, pode ter o seu lugar, mas o que resolve mesmo é a presença de Deus. A nossa maior necessidade é a presença de Deus. O Espírito Santo está falando para nós aqui, nesse momento especial. Eu sei que aqui tem se reunido pessoas que têm sede, né, pela presença de Deus, mas é algo que eu ministro para a igreja aqui, que eu pastoreio, e eu falo muitas vezes assim, como é fácil a gente se sentir o apóstolo Paulo no domingo, né? No dia que a gente está na igreja cultuando, adorando, louvando, comunhão com os irmãos, em oração, recebendo uma palavra. Mas muitos são aqueles que acordam na segunda-feira, né? E parece que aquela unção já não está mais. A hora que vem o primeiro desafio, já bate um desespero, uma luta, e corre para tantas situações, formas de resolver. E o Espírito Santo está falando, ó, acalma, devagar, é a minha presença que você precisa. A minha presença é a maior necessidade. E Davi está falando, então uma coisa só eu peço ao Senhor, mas eu não vou parar no pedido. Eu vou me esforçar, eu vou buscar. A palavra de Deus para nós nesse tempo é buscar pela presença. Talvez você já tenha buscado, mas ele está te encorajando. Tem um nível maior ainda de busca. Aprofunda mais. Né? Aumenta, não é muitas vezes aumentar a carga horária de oração, a carga horária de meditação da palavra, não, mas a intensidade de coração, a paixão, né? Porque eu conheço tantas pessoas que fazem o seu momento devocional e é inegociável, mas ela faz por cumprir uma tabela, uma rotina. Faz como também é acostumado escovar o dente, beber água pela manhã, enfim.
Quando Deus está falando, não é fazer por fazer, mas é desejar fazer. Não faço devocional porque todo mundo está fazendo, não faço devocional porque, né, virou uma rotina, um hábito fazer devocional. Não faço devocional porque eu amo esse momento com o Senhor. Né? Há um desejo no meu coração, um desejo por buscar mais pela presença, mais pela palavra, né? E é isso que Deus tem, eu creio, pedido de nós, né? Que a gente possa buscar tanto, mais tanto pela presença de Deus, que aqueles que se aproximam de nós sejam despertados a essa mesma busca, né? Esse mesmo desejo pela presença, pela palavra, pela intimidade, pela comunhão com o Senhor, né? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E eu espero que, assim como uma semente cai em terra fértil, né? E aí ela cresce, frutifica, assim seja essa palavra no seu coração, você possa receber com amor. O Espírito Santo falou e venha dar frutos aí em nome de Jesus. Agradeço o tempo, a oportunidade. Espero mesmo que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês. Amém, pastor. Meu Deus, foi forte demais, pastor. Porque a presença é algo assim muito, muito forte, né? Como diz aquele louvor, né? No Santo dos Santos, quem provou, meu Deus, não sabe mergulhar no raso mais não. É algo assim mais profundo, a gente quer mais e também quer se dar mais ao Senhor, né? E é muito poderosa essa palavra, meu Jesus, que tocou profundamente, não é? Em cada um de nós, eu tenho certeza, porque foi algo assim muito, muito, muito especial, assim, você ter falado sobre a presença do Senhor, porque é o que nós deveríamos fazer todos os dias, é o que nós deveríamos entrar mais na presença do Senhor, ter mais intimidade, mais relacionamento com o Senhor. Amém? Nós agradecemos, né? O pastor Hugo é um pastor local da igreja Lagoinha Santana, não é isso, pastor Hugo, de São Paulo. Pastor Hugo, você pode dizer aqui para nós os dias que você ministra na igreja, o endereço da igreja para os irmãos, tem muita gente aqui que está aqui, que talvez seja de São Paulo, ou que outras pessoas possam depois assistir, que possa ter ficado impactado, não é, com que Deus te usou tremendamente. Então, querem ir à igreja. Assim, eu sou pastor, né, da Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha Santana, aqui na zona norte de São Paulo, né, capital mesmo, bem próximo ao centro de São Paulo. O endereço é Avenida Leôncio de Magalhães, número 464. O bairro ali específico é Jardim São Paulo, né? E ministro todo domingo, a gente tem um canal no YouTube, Lagoinha Santana, se digitar Lagoinha Santana, você tem acesso ao canal da nossa igreja, a gente, né, faz todos os cultos lá ao vivo, de forma simultânea, tem culto domingo, pela manhã, horário aqui do Brasil, às 10 e às 18, temos culto de quarta-feira também, às 20 horas, de quarta-feira nem sempre sou eu que ministro, normalmente estou mais no domingo, mas fora isso tem culto de homens, culto de mulheres, enfim, no canal do YouTube tem acesso a tudo isso aí. Fora o Instagram, né, talvez é mais fácil até de acompanhar, eu tenho me esforçado para compartilhar, né, algumas cortes de pregação, enfim. Pois Não, eu ia falar, estou à disposição aí de vocês. Amém, não, mas o senhor é uma pessoa muito humilde e ter aceito o nosso convite, e a gente ficou muito feliz por você ter aceito este convite. Pastor, quando a gente estava conversando, o senhor disse que o senhor faz alguns anos que o senhor já conheceu Jesus. Eu considero o senhor uma pessoa muito jovem, eu estou assim
Eu disse, meu Deus, e o senhor é tão jovem, com qual idade começou a despertar, entrar mais na presença, de conhecer mais o Senhor, e que o senhor se converteu realmente a Cristo? Então, eu hoje tenho 34 anos, né? Ah, me converti, na verdade, toda a minha família, a gente batizou todo mundo junto. Meu pai, minha mãe, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, nós batizamos todos no mesmo dia, né? Meu pai primeiro se converteu, e interessante que meu pai, diferente do que a gente é acostumado a ouvir, né, de testemunhos por aí, ele se converteu em casa mesmo, né? A gente, família toda católica, enfim, e ele lendo ali a Bíblia, via que ali naquele momento algumas coisas que ele vivia no contexto católico não encaixava com algumas coisas, né, que estava não é criticando nada, mas foi uma experiência pessoal dele. E ali o Espírito Santo meio que direcionou ele, começou a buscar algumas igrejas, até que foi apresentado a um grupo de irmãos, começou a frequentar, enfim, e, e ali então deu espaço, né, decidiu por Jesus e começou a pregar dentro de casa para nós, para minha mãe, para mim, né, para meus irmãos. E até que todos nós um dia fomos à igreja, todos nós juntos levantamos a mão, né, para Aleluia. Jesus, entregando a vida a Jesus. Chegou um momento que batizamos, descemos nas águas. Nesse momento eu tinha 12 anos, né, de idade, então criança, né. Aí, algum tempo depois, meu pai se torna pastor, né. Meu pai, quando teve um encontro assim com Cristo, foi algo realmente assim cavalar, foi 180 graus, né? E É de lindo. tal forma que a gente era comerciante, né? Então a gente tinha um comércio de material para construção e ele deixava com meu irmão e comigo, né, a gestão ali e ia para os seminários e se internava lá, ficava semanas lá, gostava muito de estudar. Enfim, resumindo, né, se tornou pastor, ensinador da palavra, até compartilhei na nossa conversa lá, ele tem um ministério de ensino, chama Laboratório da Palavra, e Deus abriu muitas portas, enfim, e tem rodado o Brasil e o mundo, né, ministrando a palavra. E comecei, assim, a ser despertado de fato a partir dos 18, mas, como eu falei, fugi muito de Deus, né, até que com 26 anos, então não tem muito tempo, assim, se for ver, são 8, 9 anos, né, atrás, eu tive aquele encontro mesmo. Sempre fui alguém temente, então nunca fui, assim, um jovem que saía fazendo doideira por aí, né, mas sempre fui temente, mas vivia meio que na religiosidade, né, ia na igreja porque tinha que ir, lia a Bíblia porque tinha que ler, orava porque tinha que orar, até que eu tive, com 26 anos, um encontro mesmo com Cristo, e dali mudou tudo. Então, aí eu comecei a ir na igreja por gostar, por querer ir, comecei a ler a Bíblia por querer ler, aprender mais, e dali para frente mudou tudo. E interessante que todas as promessas que eu tive da parte de Deus ali por volta dos meus 18, quando eu me posicionei mesmo, né, em Cristo, no ano seguinte começou a acontecer tudo. Então, vou dar um exemplo, né? Eu ouvi a promessa, assim, de que eu lideraria jovens. Quando eu recebi a palavra, com 18 anos, não fazia sentido nenhum. Mas aos 26, eu tive esse encontro, mudei minha postura. Quando foi no ano seguinte, com 27 anos, então eu tive a oportunidade de começar a liderar, né, os jovens da igreja, enfim. E daí para frente, a gente está aí até hoje servindo com amor, com alegria no coração, e sempre buscando entender, discernir o que Deus quer de nós, né? Porque se a gente for por nós, a gente tem muitas vontades, né? Mas o que a gente deve buscar mesmo é a vontade do Senhor, né, sobre a nossa vida. Amém. Tem um momento que incendeia mesmo, é igual aqueles fósforos, assim, que eu não risco, assim, que incendeia, que a gente não sabe, não, parece que a gente só pensa. Olha, até hoje, eu acordo pensando em Jesus, e durmo pensando nele, e falando nele, toda hora, é um amor, assim, que ficou dentro do meu coração, assim, a palavra do Senhor. Então, quando eu vi o seu Instagram,
que Deus lhe usa tremendamente na palavra, e de uma forma evangelística, e assim, a gente, como eu disse, a gente se envolve, né, quando você começa a pregar a palavra, e se emociona às vezes, né, com o que você diz, que é muito forte, quando Deus usa assim, no profundo mesmo. Então, é muito poderoso quando o Senhor usa as pessoas no lado evangelístico da palavra. É muito, muito lindo, eu acho. Então, Amém, meu Deus. Com as é, orações sempre, para que Deus continue derramando graça. oh, glória, em nome de Jesus, tomara que chegue a graça até nós, né, pastora Fabiana? Amém. Pastor, me diga uma coisa, você faz discipulado, o discipulado é só na igreja, você faz mentoria, discipulado, se algum irmão procurar, como seria? É só na igreja? Então, nesse momento, mais de forma local mesmo, eu tenho projetos, né, para sair aqui do, do meu convívio, né, vamos dizer assim. Mas eu estou num momento que é uma bênção, mas é muito desafiador, né? Tenho meu primeiro filho aqui, junto com a minha esposa, 1 ano e 9 meses. Então, assim, vocês devem imaginar, né, saber, a gente tem a igreja hoje aproximadamente uns 500 membros. Eu vou te falar que o Samuelzinho demanda mais do que a própria igreja, né? Então, a gente está nesse momento desafiador, a gente sabe que é fase, mas eu tenho, sim, muitos projetos para romper as fronteiras aí, sim, e há no meu coração a ideia de abrir e, sim, tá acompanhando pessoas mais de perto, que a gente sabe que são formas de servir, né, a igreja, servir a noiva do Senhor. Então, é o desejo do meu coração. Hoje existe, mas é mais interno mesmo, ainda mais por parte, assim, da liderança da igreja, enfim. Mas Olha, tem muito projeto, sim. interessante, você disse que é do projeto, e o senhor já tinha falado aqui sobre esse projeto, e eu já tinha colocado aqui para me falar desse projeto, e ele tem uma palavra para você. O senhor disse em Tiago 4, no versículo 13 e 14, que diz assim: Ei, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. O 14 diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Eu quero dizer que eu tinha colocado aqui que você tinha esse projeto e planos, e esses projetos e planos não é a tua vontade, mas é do coração do Senhor. E Ele vai fazer exatamente o que você pediu, mas Ele não vai fazer igual como você pediu. Ele vai fazer melhor do que você pediu. Eu já tinha visto aqui Deus falar com você, porque Ele diz aqui, às vezes os seus planos é um, mas o do Senhor ainda é melhor, que tudo que o Senhor tem para a nossa vida é tudo melhor do que a gente planeja, que a gente pensa. Então, Ele diz, você disse, você está com seus planos aí, né? Amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos almas. E digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você não sabe, nós não sabemos dos planos do Senhor, mas o que o Senhor tem, esse projeto é do coração do Senhor, e eu digo, Ele não vai fazer como você quer, Ele vai fazer melhor do que você pensa. Então, Amém. descanse seu coração, que esse projeto realmente é de Deus, é poderoso, é poderoso. Eu escrevi aqui no papel aqui, planos e projetos. Deus Amém, glória a Deus. Eu está creio, testificando tomo aí, posse. em nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. pastora Fabiana? Tem alguma pergunta para o pastor Hugo? Amém, amém. Meu Deus, que palavra forte. Me pegou assim de surpresa, porque essa palavra você não estava esperando, não. Mas realmente, quando você deixa a palavra entrar no teu coração, a palavra te toca, a palavra te confronta. E eu realmente agora acho que eu senti a palavra entrar, penetrar como como uma espada de 12 gumes lá como diz o nordestino, na titela, Amém. no miolo. Então, uau, sim, eu tenho que agradecer a sua presença.
Foi curta, mas foi forte. Não importa se porque às vezes tem palavras que demoram 1 hora de ministração, mas não é tão tocado, não chega tão forte como uma palavra que chegou hoje. Foi curta, mas também foi forte, foi poderosa, foi tremenda. E eu recebi. Eu recebi. Amém, glória a Deus. Obrigado, encoraja a gente, né? Continue, Encoraja a gente a pastor, continuar. continue, sim, com certeza. E muitos jovens, como você falou, que está na liderança do grupo de jovens, creio eu que ainda, né? Entendi. O senhor tá na liderança ainda do grupo de jovens ou não mais? Ah, não, hoje já na igreja mesmo, local mesmo, né? Sou o pastor sênior da igreja aqui. Sim, mas eu creio que muitas pessoas iriam se espelhar na sua pessoa, porque é de confiança, uma pessoa de confiança, uma pessoa que transmite aquilo que você carrega. Então, a presença de Deus. Eu agradeço muito por sua presença. Chorei. E é engraçado que eu tinha comprado uns guardanapos, eu comecei a tirar os guardanapos do papel aqui do saquinho, eu fui tirando um, tirando o outro, e tirei outro, eu não sabia para que era. Eu pensei, não vou jogar fora, não vou deixar aqui. E justamente era para isso, para enxugar as minhas lágrimas de hoje, olha. Eu estava preparado. Aqui na igreja o pessoal me chama de pastor chorão, né? E as irmãs falam assim, ó, não passo nem maquiagem mais para ir no culto. É a forma que Deus decidiu usar aí, né? A gente se coloca à disposição. Desse jeito, desse jeito. É isso, pastor Alexandre. Pois é isso, tem pregações que a gente fica muito tocada, né? E foi muito tremendo. Deus usa todas as quinta-feiras de uma maneira que Ele quer, né? E Deus usou o pastor Hugo assim, e estamos muito felizes, muito grata, gratidão, muita gratidão mesmo, pastor Hugo, por ter aceito o nosso convite, que o senhor continue sendo essa pessoa humilde, tá? Essa pessoa simples, né? Que Deus te use cada vez mais, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, o seu ministério, os seus projetos, em nome de Jesus. Que o Senhor, em nome de Jesus, derrame presente sobre a sua vida, né? Porque o Senhor que trabalha para o reino de Deus, Deus é tremendo. Deus nunca deixa nada em vão. Amém. As palavras que você falou aqui foram sementes que tocou no coração de cada um de nós. E Deus agradou muito o coração do Senhor. Eu creio. Em nome de Jesus. Pai, eu vou orar e agradecer e abençoar a sua família. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por presença aqui, Pai. Como sempre o Senhor está aqui presente conosco, Pai. Nós agradecemos, Pai. Nós colocamos a família do pastor Hugo diante de Ti, Jesus. Senhor, que o Senhor abençoe com muita sorte de bênçãos, Jesus. Que o Senhor dê saúde à família dele, o filho dele. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor venha tocar a família dele poderosamente, com teu amor, com tua graça, com teu poder, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é sempre bem-vindo aqui, Espírito Santo. Muito obrigado. Nós agradecemos por tudo. E agradecemos também o pastor Hugo por tudo, por todo esse amor, esse cuidado que ele tem pelo Evangelho de Cristo. E vamos espalhar o Evangelho mais e mais, em nome de Jesus. Também agradecemos a presença de todos. E quinta-feira estaremos reunidos para a glória de Deus. Fazemos tudo por amor de Cristo. E eu senti a unção do amor, de amor de Cristo na sua vida, pastor Hugo. Você tem uma unção de amor tremenda. A unção do amor ágape do Senhor está sobre a sua vida. E não tem limite, não tem fronteira, não tem nada que nos faça ser tocada com esse amor que saiu de você, das virtudes que o Senhor derramou sobre a sua vida e compartilhou conosco. Nós agradecemos por tudo. E
esperamos que outras oportunidades estejamos juntos em nome de Jesus. Quem sabe se eu venho à Europa e estaremos juntos para a glória de Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém? Amém, pastora Fabiana? Amém, meu pastor? Deus te abençoe poderosamente. Amém. Só aproveitando e compartilhar, você falou de discipulado. Eu Sim. tenho um canal lá no meu Instagram que todo dia eu coloco logo cedo, aqui o horário do Brasil, 6 da manhã, 6:30, uma reflexão lá. Então, muita gente tem sido abençoada. Quem É esse puder. aqui, pastor Hugo? É o pastor Hugo, é? É esse ou não? É outro, Ah, é? esse. Não, esse É, aí é o seu esse pessoal, é o né? meu perfil. Aí dentro do meu perfil você vai ver lá em cima na bio, né, na biografia, um link do canal. Tá escrito discipulado, é só clicar e lá tem acesso. Todo dia eu posto uma reflexão pela manhã. Amém. Agora eu entendi. É. Então, muito obrigada. Amém. Então, Obrigado vou pela olhar. oportunidade. Nós é que Oportunidade, agradecemos. confiança. Tá fechado o microfone, pastora Fabiana. Então, quinta-feira Jesus conosco. Cristo. Quinta-feira conosco vem o nosso querido apóstolo Felipe Castro, não é isso, pastora Fabiana? Felipe Castro. Então, até quinta-feira, gente. Ó, Deus abençoe cada um de Deus vocês. abençoe Meus cada irmãos, um. minhas irmãs. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até quinta-feira, se Deus permitir. Ele vai permitir, pastor. Vai sim.